Ninguém esperava por isso. Entre os 12 homens escolhidos por Jesus, havia um que carregava em si o peso da ambição, da dúvida e de uma escolha que mudaria a história da humanidade. O nome dele era Judas Iscariotes. Ele viu milagres, ouviu as palavras que curavam, comeu ao lado do Filho de Deus, mas mesmo assim escolheu vender a verdade por 30 moedas de prata. Por quê? Essa é uma pergunta que ecoa até hoje. Alguns dizem que foi ganância. Outros que Judas queria forçar Jesus a agir como um rei guerreiro a tomar o trono de Israel. Mas o que sabemos é que ele traiu. E depois disso, o silêncio e a escuridão o envolveram. Naquela noite, no jardim do Getsêmani, o beijo de Judas não foi um gesto de afeto. Foi o selo da condenação. Jesus, sereno, olhou nos olhos do traidor e ainda assim o chamou de amigo. Os soldados levaram o Messias e Judas ficou só, com as moedas pesando não só nas mãos, mas na alma. Logo em seguida, algo inesperado aconteceu. A Bíblia relata que Judas foi tomado por um profundo remorso. Ele voltou até os sacerdotes, jogou o dinheiro no chão do templo e disse: "Pequei, traindo sangue inocente." Mas os líderes religiosos responderam friamente: "O que nos importa? Isso é contigo." Eles rejeitaram o traidor, assim como ele havia rejeitado o mestre. Judas saiu dali em desespero. E então veio o fim. O Evangelho de Mateus afirma que Judas enforcou-se. Mas o livro de Atos dá um detalhe mais sombrio. Diz que ele caiu, rompeu-se pelo meio e suas entranhas se derramaram. Há estudiosos que acreditam que as duas versões se completam. Talvez ele tenha se enforcado e a corda ou o galho tenha se rompido. Ou talvez tenha sido um sinal divino, uma consequência da culpa que se tornou insuportável. O campo onde ele morreu foi comprado com as moedas de prata e recebeu o nome de Aceldama, que significa campo de sangue. Até hoje, esse lugar em Jerusalém é associado à traição, à morte e à dor. Mas há algo ainda mais inquietante nessa história. Judas se arrependeu, sim, ele reconheceu o erro, mas não buscou perdão. Ele recuou, mas não voltou. Chorou, mas não pediu misericórdia. Ele viu a gravidade do que fez, mas escolheu o fim e não o recomeço. Pedro também traiu Jesus, negou-o 3 vezes, mas chorou amargamente e foi restaurado. A diferença entre Judas e Pedro foi que um correu da cruz, o outro voltou para ela. O erro de Judas não foi só a traição. Foi achar que o pecado era maior que a graça. Foi não entender que mesmo para ele ainda havia perdão. Quantas vezes nós também erramos e nos achamos indignos de retorno? Quantas vezes acreditamos que Deus não pode mais nos usar? Mas a verdade é, enquanto há vida, há chance. Enquanto há fôlego, há redenção. Judas escolheu o fim, mas você pode escolher um novo começo. Hoje, essa história nos ensina que não basta sentir culpa. É preciso buscar perdão, não basta reconhecer o erro. É preciso voltar à presença. E agora, eu te pergunto, você trocaria Jesus por 30 moedas? Pelo orgulho? Pelo pecado escondido? Pelo silêncio? Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Não troco Jesus por nada. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. E se inscreva no canal para mais histórias que revelam o que poucos têm coragem de contar. Aqui, a verdade não é censurada. Aqui, as histórias da fé ganham voz, mesmo aquelas que muitos preferem esquecer. Que Deus te abençoe e que a tua história seja marcada pela graça e não pela culpa, pela esperança e não pela vergonha. Nos vemos no próximo vídeo.